né? Então, primeiro, aonde o teu cliente está, né? Começa por aí, né? Diante disso, bom, como que eu me diferencio? Aí eu acho que é algo que a gente também tem muito forte, porque a gente vive também um mercado cada vez mais carente de diferenciação, né, e tudo mais. Então, quando a gente provoca o mercado acaba vindo muito em contra do que a gente faz. A gente está sempre provocando como é que a gente aparece. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast nessa sexta temporada em collab com o Pinterest. E antes de falar do nosso convidado de hoje, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu sou uma mulher branca com 1,76 m, com cabelos longos, com luzes. Estou vestindo uma blusa vermelha com uns brilhinhos, uma calça jeans e um sapato vermelho com verde. Agora sim, falando do nosso convidado de hoje, ele que tem mais de uma década de experiência em empreendedorismo e desenvolvimento de produtos, é especialista em transformar tendências, comportamentos e design em soluções que refletem a personalidade das pessoas. Também é membro do Ciclo Empreendedor, um grupo dedicado ao desenvolvimento e troca de experiências entre jovens profissionais e empreendedores e gerentes de marketing e P&D da OU, uma marca brasileira de utilidades para casa com 30 anos de mercado e forte presença aí na América Latina, México e Estados Unidos. Vinícius Piccoli, seja muito bem-vindo à Tecla SAP. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Primeiro, vou me apresentar, então, sou Vinícius, né? Estou vestindo uma calça cinza, uma camiseta preta, um tênis azul, né? Sou um homem, né, sou um homem de 31 anos, né, com 1,68 m. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir aí com insights da minha trajetória. Maravilha, Vinícius. E a gente que agradece. E a gente está também com um convidado aqui do Pinterest, o Marcelo Lorenzon, que é o líder aí de agências aqui no Pin, que vai contribuir também para o nosso papo. Então, para a gente começar, eu quero que você conte aí, Vinícius, um pouco da sua trajetória profissional, como tudo começou aí. Muito bem. Bom, a minha trajetória profissional, ela, né, se funde muito com a trajetória da onde eu atuo hoje, né? Eu sou a segunda geração da família, né, da OU, né, e atuo já na empresa fazem mais de 12 anos. Então, basicamente, a minha trajetória profissional desde o início foi muito dentro da OU, né, construindo e ajudando, né, e tudo mais. Então, né, desde criança sempre, né, fui muito conectado com a empresa, né, pela família e tudo mais. E, né, quando decidi entrar, né, no mercado de trabalho, né, não poderia ser diferente. Então, estou na empresa desde, né, dos primórdios, né, sempre atuando, né, nessa parte muito mais de produto, né, depois de um tempo, né, nessa parte de marca também, né, então minha trajetória, né, é muito nesse sentido, né, hoje dentro do negócio, lidero os times de desenvolvimento de produto, time de marketing, né, e também atuo forte na estratégia, né, para a gente poder continuar crescendo, enfim, levando, né, a organização para a vida das pessoas. Muito bacana. E se a gente pensar que a empresa tem a sua idade praticamente, né? Você tem 31, a empresa tem 30, é isso? É uma coincidência, né, que não dá para explicar, mas, enfim, gosto de entender que talvez possa ser, né, uma sinergia que existiu e, enfim, eu me identifico muito hoje com o que a gente faz, né, e, enfim, gosto muito de estar, né, participando do negócio e atuando, né, diretamente hoje, né, à frente dessas áreas. E como foi a sua entrada nessas áreas, né? Porque você tem várias áreas da empresa e por que você foi exatamente para essas? Perfeito. Eu acho que eu sempre tive um carinho muito grande, assim, por, né, desenvolver coisas. Sempre fui muito curioso, né? Uma criança também que sempre buscava, né, desmontar os brinquedos e estar descobrindo, né? Não sou muito bom de desenhar à mão, né? Uma analogia, né, diferente, porque, né, talvez teria que ser, né, um skill um pouco mais, né, desenvolvido. Mas eu acho que, né, sempre tive um olhar muito legal, assim, para a casa das pessoas. Sempre foi uma coisa que eu gostei bastante, né? E design, embora não seja um designer de formação, né? Tenho uma formação em engenharia, né? Que me trouxe um olhar, né, mais racional, mais lógico, né, para as coisas, né? Mas sempre gostei muito do design, sempre apreciei muito, né, construções de marcas, né? Então, esse foi, né, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada que foi pelo mundo do desenvolvimento de produto, né? Porque a nossa, né, marca, essencialmente, assim, durante, né, os seus 31 anos de história, sempre foi uma marca que buscou, né, olhar muito, né, antes mesmo de olhar que precisava construir uma marca. Acho que é legal contar um pouco essa história aqui. A gente sempre buscava olhar um foco 100% no produto, né? Então, tá entendendo,
né, o que as casas precisavam, o que os consumidores precisavam e desenvolver produtos, né, muito focados, né, em eles serem diferentes. Né? Eu acho que desde o início sempre foi um pilar muito forte, o pilar de design, de inovação. Né? O nosso primeiro produto, que foi, né, uma caneca térmica há, né, 30 anos atrás, né, feita de plástico. Né? Eu acho que legal também contar que a gente não é só uma marca, a gente também é a indústria, né? Então, a gente produz os nossos produtos, então, né, a gente faz toda a cadeia, desenvolvimento dos produtos, produção, né, distribuição, construção da marca, então, né, a jornada completa. A gente sempre buscou olhar e se posicionar como uma marca que traria novidade, que traria coisas diferentes, né, que inovaria no segmento. Né? Então, esse sempre foi um pilar muito forte para nós. Né? E, enfim, está muito alinhado também com, né, o meu perfil, assim, sempre buscando coisas diferentes, né, sempre provocativo e, né, buscando inspirações em diversas coisas. Então, né, eu acho que entrar por esse caminho de produto foi bem, né, assertivo, assim, com o meu perfil, né? E aí, eu acho que a construção que a gente fez e conseguiu construir, assim, conquistar muito mercado, né, através de produto, porque o produto era legal, era percebido, né, tinha um posicionamento bacana, né, num mercado grande no nosso segmento, assim, a nível Brasil, né, começando a falar por aí. Né? Então, a gente tinha uma penetração muito boa com o produto. Né? Mas a gente, né, aos poucos, começou a entender que só o produto não era suficiente. E aí a gente precisava criar um caminho de, né, ser mais conhecido pelo nosso consumidor. Né? E aí veio a marca como esse pilar muito forte, né, que a gente veio focando aí, talvez, nos últimos 6, 7 anos. Né? De que, embora o nosso produto já era muito forte, a gente já tinha bastante mercado, né? A gente precisou também entender que o papel da marca era muito importante, né, para a gente ser percebido pelo cliente, percebido com o consumidor. Né? Algo que no nosso segmento não é um segmento tão drivado por marca, é um segmento muito drivado por, né, funcionalidade, necessidade das pessoas. Então, a gente encontrou também, né, em construir uma marca, né, ser lembrado, né, ajudar o consumidor. Acho que hoje é muito mais do que só ter os produtos. Né? A gente entende que é o nosso papel também inspirar as pessoas que elas precisam dos nossos produtos. Né? A gente é uma marca muito hoje focada, né, em organizar a casa, deixar a casa mais funcional, deixar a casa, né, mais prática. Né? E muitas vezes as pessoas elas nem sabem o que elas precisam, né, para ter organização, para ter praticidade. E então a gente tem esse pilar muito forte também que é uma responsabilidade nossa de inspirar as pessoas. Né? Então, é um pouco assim que a gente vem construindo marca, assim, nesse papel de inspirar as pessoas, né? E tudo mais. Então, é um pouco assim que a gente acredita. Né? Produto muito importante e, nesse momento, também, né, marca muito importante para, né, construir esse crescimento e solidificar o nosso caminho. Eu acho que isso tem muita sinergia, inclusive, com o Pinterest, né? Essa questão de inspirar que você fala, é exatamente, a gente fala que é a rede social de inspiração. Então, eu, por exemplo, estou mudando de casa e é aquela coisa de onde você vai buscar as referências, onde você vai colocar as coisas para inspirar, né? Acho que até o Marcelo pode falar um pouquinho disso. Vou chamar ele para trabalhar comigo. Vem trabalhar com a gente. Porque ele estava falando aqui, na descrição dele, eu acho um negócio muito interessante, né? Transformar a tendência em produto. Achei muito legal isso, eu quero saber um pouquinho mais. Mas antes disso, tem muita sinergia com a parte da inspiração. Mas um ponto muito interessante é... As pessoas não sabem que elas precisam dos produtos que vocês fazem. E elas descobrem... Caramba, eu preciso muito disso. Eles entram na loja e falam assim... Nossa, eu preciso muito disso daqui. Como que eu não tinha pensado nisso antes? E é muito parecido com a navegação do Pinner. O Pinner é o usuário do Pinterest, né? Que ele também vem para cá, ele está planejando alguma coisa para a vida dele, ele não sabe ainda qual marca que ele vai comprar, qual produto que ele vai comprar, e ele vem para um momento de descoberta, que é exatamente o caminho que eles fazem para consumir o produto de vocês, né? Que é um caminho de descoberta. Ele vai descobrir o produto, depois ele vai entender que ele... Caramba, eu preciso disso, porque eu nunca pensei que eu precisava disso antes, né? Exatamente, a gente percebe isso muito nítido, assim, dentro do comportamento do nosso consumidor, né? Eu acho que, né, todas as plataformas digitais hoje, né, vieram para colocar o poder, né, na mão do consumidor. Então, né, eu diria que isso mudou muito, assim. Hoje o consumidor, ele está cada vez mais decidido, ele está no controle de... Bom, eu estou me mudando de uma casa. Hoje a pessoa, ela se prepara para esse processo, ela vai em busca de inspiração, né? Ela vai,
né, salvando, né, o seu book de tendências para às vezes chegar ali no próprio arquiteto, né, com o seu, eu gostaria de algo nesse sentido. Então, eu acho que tudo isso, né, construiu o que a gente chama, né, de essa jornada de tu ter que impactar em algum momento essa pessoa que está, né, mais quente, mais fria nessa tomada de decisão, né, e inspirar ela, porque de fato, né, a gente brinca, as pessoas sabem que elas vão precisar de uma geladeira dentro de casa, mas elas ainda não sabem que precisam de um organizador de geladeira, que hoje é uma das nossas principais categorias de mercado, e que quando elas olham as fotos, os conteúdos que a gente faz, né, ou quando elas estão no desafio do dia a dia, né, de manter o que está dentro da geladeira organizado, né, fresco e tudo mais, elas entendem que elas estão precisando. Então, é muito legal poder, né, usar essas ferramentas digitais hoje para inspirar os clientes e, consequentemente, gerar desejo pela nossa marca. E, Vinícius, um ponto importante também que eu vejo é essa questão de construção de marca que vocês estão fazendo muito grande, até pela questão de internacionalização, né? Hoje vocês estão presentes em mais de 700 lojas no México, fora outros países por aí, né? Então, como que essa construção internacional e até essa forma de tropicalizar, vamos dizer, os produtos para esses lugares. Então, tem essa mesma necessidade que tem no Brasil? Não tem? Como que funciona isso? Perfeito. Eu acho que, né, é legal a gente olhar hoje, né? A gente se orgulha muito disso, assim, de ser uma marca brasileira, né? Fabricação nacional, desenvolvimento nacional. E hoje está em mais de 25 países hoje, né? Algo que nos dá bastante orgulho e que, né, de certa forma, é uma tese que diz, bom, estamos no caminho certo, né? Porque o nosso produto não deixa de ser, né, um produto que pode ser visto como quase um commodity, né? Porque ele faz parte da casa das pessoas, né? E tudo mais. E o fato de né, um mercado super competitivo, um mercado internacional. Então, quando a gente olha que a gente consegue ter essa penetração, né, em diferentes mercados, o México é um case, né, a América do Sul é um case, né? Entramos recentemente também no Emirados Árabes, né? Então, assim, são realmente mercados que eles precisam enxergar dentro do produto algo diferente. Então, aí é o momento que a gente consegue olhar e dizer, não, a gente não é um commodity, como talvez as pessoas podem parecer, a gente está colocando ali um produto, a gente está gerando valor no produto. E aí entra muito o nosso trabalho, né, muito forte do time de P&D, né, de design, né, de diferenciação, de não olhar o produto, né, só a função, mas hoje a gente fala muito que o nosso produto, ele tem que sim satisfazer, né, alguma solução, ele tem que ajudar, né, em alguma coisa, né? Ele tem que ser bonito, né? Então, a estética, né, não é ela é muito considerada no nosso processo, né? Porque, de fato, assim, as pessoas hoje, né, a casa das pessoas hoje, né, a gente considera que é um refúgio, assim, e tem muita personalidade da pessoa ali dentro, né? Então, as pessoas, né, elas querem ter coisas bonitas nas suas casas, elas querem que essas coisas combinem com o seu estilo de vida e tudo mais. Então, quando a gente olha, né, dessa capacidade da gente entrar em outros mercados, né, a gente, né, coloca muito isso, não só porque a gente tem a força da indústria, né, mas justamente porque a gente, de fato, está, né, nessa vanguarda, assim, de diferencial de produto, de design, e está sendo percebido lá fora. Muito bom. O crescimento da OU foi em média de 34%, 38%. A gente vem crescendo bastante nos últimos anos. A gente está num momento, assim, realmente de consolidação da marca, né? O mercado brasileiro ainda tem muito, né, muito potencial, né? Existem vários Brasis dentro do Brasil, então a gente tem, né, um potencial de crescimento bem interessante. A gente cresce, né, ano passado 38%, esse ano a gente está projetando, né, nessa faixa também um crescimento, né? Muito... Porque, assim, tem muito a ser feito, né? Mas eu acho que o legal também, quando a gente consegue, né, impactar o consumidor, é porque um produto que, né, talvez em nenhum momento esse consumidor estava considerando tanto a marca, ele passa a perceber a nossa marca, é um produto, né, é um segmento também que fideliza, né? Porque eu acho que o outro diferencial que a gente olha muito é como o nosso portfólio como um todo, né, consegue combinar, né? Então, quando a gente consegue... De repente, a pessoa começou organizando a geladeira e ela teve um gosto por ali. Pô, tem a lavanderia, tem a cozinha, tem o banheiro, tem o quarto. Então, como marca também, a gente está sempre provocando isso. O que mais a gente pode fazer? Né? Eu acho que esse é um valor muito forte dentro do nosso negócio, de o que mais a gente pode fazer, que solução ainda mais completa a gente pode integrar. Então, naturalmente, isso faz com que a gente tenha uma velocidade também de lançamento de produto, né, que fomenta muito esse crescimento.
Você acredita que os fatores aí para impulsionar esse resultado foi essa diversificação dos produtos, dessa intenção? A que você acredita que foi esse crescimento aí no último Eu ano? diria que esses 2 pontos bem importantes, assim, a gente está fazendo um trabalho bem forte, né, de estrutura comercial, né, de canais de venda, né, de diversificação. Mas, naturalmente, quando a gente começa a entender que a gente está num caminho certo, né, de construção de portfólio, né, de construção de marca, a gente está sendo percebido, né, a gente consegue, né, enfim, crescer muito mais. Hoje, né, praticamente, né, a gente tem um canal próprio hoje, que é o nosso e-commerce. Então, hoje, né, diria que, né, a grande fatia da nossa venda é através dos nossos parceiros, né, que são todos os varejos possíveis aí, né, supermercados, lojas de bazar, home centers e tudo mais, né? Então, hoje a gente está muito focado em entender e essa solução completa, sabe? A marca realmente está, né, se propondo, né, a ser um parceiro de entregar uma solução completa, né, pensando em todas as tarefas dentro de uma casa, extrapolando a casa, indo para outros ambientes. Então, isso tem fomentado muito o nosso crescimento, né, e tende a ser uma grande alavanca de crescimento, né, nesses próximos anos também. Vocês têm investido também bastante em profissionais nessa parte de profissionalização para profissionais de marcenaria, de personal organizer, que é uma tendência muito grande que tem crescido, né? Por exemplo, personal organizer, que tem tudo a ver e fit com o produto de vocês. Como que teve essa iniciativa? De onde veio essa ideia? Eu acho que esse fator também foi um fator bem importante para o nosso crescimento. A gente diz que a gente entra na casa quando ela está, né, se a gente for considerar, né, uma casa nova, né, a gente entra no fim ali, né, na etapa onde, né, que os móveis, toda essa parte já está pronta, a gente entra como, né, o fim com os acessórios, né. E as pessoas, né, essa etapa geralmente é uma etapa, né, que talvez já foi muito negligenciada, né, porque parecia que estava tudo pronto e de repente ainda tem muito a ser feito, né. Então, né, tem surgido, né, não é de hoje, mas já faz bastante tempo, né, esse novo profissional que é a personal organizer, que é quem... eu sempre, quando eu vou falar de personal organizer, né, pode ser a pessoa que vai organizar minha casa. Eu acho que é muito mais do que isso, né, a pessoa que vai te conhecer melhor, vai conhecer os teus hábitos, vai entender a rotina da família, a rotina da casa, o que essa casa precisa, né, e vai tentar, né, ajudar a organizar de uma maneira que a casa e as atividades, né, e a rotina flua de uma maneira organizada, né? Então, é uma profissão que vem crescendo muito, mas é uma profissão, de certa forma, né, não tão organizada, porque, basicamente, né, na história dessa profissão, né, dentro do nosso país, né, as pessoas com mais experientes ensinavam as outras pessoas, né, que estavam querendo ingressar, e é um mercado super, né, que vem crescendo e vem se profissionalizando, né? E a gente, como marca, percebeu isso, porque a gente entra, né, com uma ferramenta para esse público, que são as personal organizers, que são com os produtos, né? Então, a gente sempre vem trabalhando, se conectando, entendendo que produtos a gente poderia, né, ajudar e tudo mais. E quando a gente vem fazendo esse trabalho mais forte de marca, que a gente entende que organização é o nosso nicho, né? Então, a gente fez, de certa forma, esse reposicionamento nos últimos anos e é o nosso foco realmente, né, ser a principal marca de organização, né? A gente entendeu que tinha ali, né, esse profissional que precisava ser considerado no nosso ecossistema, né? E aí a gente monta o que a gente chama hoje do nosso ecossistema de marca, né, que não só produto, né, é importante, né, mas o relacionamento com esses profissionais também é importante, né? O que eu comentei antes também da inspiração para o consumidor, que embora ele talvez queira ser organizado, mas ele não sabe como, então a gente precisa inspirar essa pessoa, ou ele nem sabe que ele pode ser organizado, então a gente entra com essa frente de inspiração. E a gente, no último ano, a gente lançou um projeto, né, que é a nossa escola, né, para personal organizer, né, que já tem, né, 1 ano, foram mais de 100 alunos já, é um projeto super legal, assim, bem embrionário ainda, mas super legal, né, de a gente ajudar, né, a profissão a se desenvolver. Então, a gente também convida, né, pessoas referências, né, não é a gente que ensina, não é a gente que faz, mas a gente convida pessoas que são referências, que já têm, né, algo mais consolidado, que já tem um time, que já tem tempo de mercado, né, para ensinar quem quer se tornar, para ensinar quem já está, mas está precisando de apoio. A gente fugiu um pouco de óbvio, porque, né, são empreendedores também, né, são profissionais autônomos que são empreendedores, então a gente ensina um pouco sobre empreendedorismo, né, então a gente realmente entendeu que, né, quanto mais essa profissão se fortalecer, né, também melhor para o mundo da organização,
né? E como a gente está dentro desse mundo, né? Melhor para nossa marca também. Não, perfeito vocês entenderem e mapearem quem pode ser um potencial, aí, às vezes, não o decisor, mas um influenciador de compra muito grande, né? Muito então, quando grande. você traz um personal organizer, eu, como leiga, você fala o quê? Bom, o que eu vou precisar? Ele te lista o que você precisa. Então, preciso dos organizadores de geladeira. O que você vai precisar de quantidade? Porque ele já mapeia isso. Vocês, colocando isso como primeiro canal aí, vocês acabam trazendo nesse ecossistema não só os influenciadores, como também a primeira recorrência de marca com essas pessoas. Então, essas pessoas que estão se formando ali, primeiro efeito associativo que elas vão ter relacionado a isso são vocês, né? Então, Perfeito, esse é um pouco do porquê a gente entrar nessa frente, né? Que bacana. Essa estratégia é super funcional, né? Dentro desse universo que você está trazendo. E eles, como que funciona isso? É uma escola? Eles se cadastram? Como que funciona essa parte? Perfeito. Enfim, é uma escola. Hoje tudo acontece de forma presencial. A gente acredita muito ali nas trocas, nas interações e tudo mais. Né? Então, a gente tem ali datas, janelas, né? Das nossas 3 modalidades. A gente tem a modalidade de capacitação, que é para quem quer se tornar. Então, aí é do beabá mesmo, né? Como é que começa, né? Como faz. Né? A gente tem a modalidade, né? De imersão, que é uma modalidade aí mais focada em gestão, né? Mais focada em empreendedorismo. Né? E a gente tem a modalidade de especialização, né? Que aí a gente pega um tema e aprofunda. Né? A gente já tem um tema único nesse primeiro momento, que é o tema de marcenaria personalizada, que é quando aí a personal organizer trabalha junto com o arquiteto, né, para realmente, né, entender, né, bem especificamente que tamanho precisam ter as coisas, né, olhando, né, para a necessidade de cada, né, o perfil de cada cliente. Então, né, é um trabalho bem legal que é feito, que, né, depois aí a personal organizer entra, né, e todos os espaços foram pensados para caber em tudo que a pessoa Muito tem. legal. E o detalhe do detalhe, assim. E os resultados são incríveis, né? Eu acabei de me mudar, passei por essa jornada, assim, né? Eu era um entusiasta da profissão, né? De personal organizer, muito pelo nosso negócio e tudo mais, mas tive uma experiência, né? Agora de fazer, né? Essas etapas, a etapa da marcenaria personalizada, a etapa da mudança completa também, né? Com a personal organizer, e foi incrível, assim, simplesmente... Né? A casa, ela se transforma realmente, assim, num refúgio de calma, tranquilidade, bem-estar, que é o que a gente, como marca, também acredita. E até é interessante isso, porque considerando hoje que as casas estão cada vez menores, mais enxutas, o quanto a gente consegue otimizar de espaço de acordo com o tipo de rotina, é uma funcionalidade incrível, né? Como que funciona isso? E a rotina mais acelerada também. A gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? De como é a nossa Exatamente. rotina. Tem que estar prático as coisas no dia a dia, né? Senão você até esquece, você não consegue... Muita gente fala assim, puta, eu não comi tal coisa porque eu não vi que estava lá. Ou eu não uso tal sapato, não uso tal roupa porque eu não vejo no meu armário. Perfeito. Você não consegue encontrar as suas coisas também. E na correria fica mais difícil ainda. E quando você compra outra coisa e aí você fala, nossa, eu tinha. Já tinha. É raro, mas acontece com frequência, né? Dentro do nosso olhar de marca, isso está realmente ancorado lá como o vilão, o que a gente quer resolver. Né? A gente quer realmente ajudar a resolver, porque, assim, por um lado, essa rotina ela não vai ficar mais tranquila, ela não vai ficar mais calma, a gente sabe que o tempo cada vez passa mais rápido, né? Que a gente está sempre atarefado e tudo mais. Mas a gente tem, quando a gente quer buscar o equilíbrio, né? A nossa casa, ela pode dar, né, esse espaço para aquela rotina que já está corrida, a casa tá... Então, as coisas estando no lugar, eu acho que o legal também, e eu acho que conecta muito com o que a gente está falando aqui, sobre o próprio Pinterest, assim, aquela sensação de tu abrir uma gaveta e está tudo no lugar, né? Aquela sensação de paz, né, e tudo mais. Então, né, eu acho que é muito isso que, como marca, a gente quer passar, muito além de um produto que vai ajudar, né, e tudo mais. Mas acho que essa sensação, né, é o nosso direcionador, assim. Eu brinco que é aquela casa showroom, mas que funciona, né? Porque é aquela coisa assim de, nossa, aquela casa showroom, você fala assim, é lindo, mas não vai funcionar. Mas conseguindo traduzir isso para um outro lado, fica muito mais interessante. Eu acho que quando, né, também tu começa certo, deixa as coisas no lugar, né, setoriza, organiza, né, fica muito mais fácil também, né, a perpetuação dessa organização. Então, eu acho que aí entra muito essa estratégia que as personalized organizers têm, entra também tudo que a gente entrega como conteúdo de marca para ajudar, né, quem
não vai querer contratar uma personal organizer, quem quer fazer por conta própria e tudo mais. Mas os produtos têm muito esse papel, né? Setorizando, dando local para cada coisa, né? Ajudando. Então, né? No fim do dia, não adianta, né? Ser bonito no primeiro dia e perder, né? No curto prazo. Então, assim, tem que funcionar e funcionar por bastante tempo. Muito bom. Hoje, dentro dessa jornada como um todo, quais são os desafios e oportunidades que vocês estão encontrando no momento, assim? Acho que tem, né, muita oportunidade, assim, acho que tem muita coisa para fazer, né? A gente, que nem eu comentei um pouco dessa experiência completa, assim, como marca, né? A gente ainda tem muitos espaços da casa para se apropriar, né? Embora a gente tenha alguns produtos que eles são, né, multifuncionais e cabem em qualquer espaço da casa, né? A gente gosta, né, de entrar na casa das pessoas, de entender a rotina do ambiente e projetar coisas específicas. Então, né, tem alguns ambientes ainda da casa que a gente não se apropriou, então, né, eu acho que aí tem grandes oportunidades. A gente recém, né, faz, né, 1 ano que a gente lançou uma coleção, né, muito legal de lavanderia, né, que era um espaço que a gente não tinha produtos específicos, que também era um espaço que quando a gente olhava, né, era negligenciado dentro da casa das pessoas, tinham produtos ali que não combinavam. E aí, quando a gente vai nesse conceito da casa mais pequena, a lavanderia ela já é quase a cozinha, ela não tem mais nem porta, de repente. É o menor espaço que tem. Então, ali precisa de muita funcionalidade, às vezes os armários são um pouco abertos, né? Também as coisas têm que ser, né, bonitas. Então, acho que isso são... Quando a gente olha, tem muita oportunidade de se apropriar de outros ambientes, de trazer mais coisas, né? E de tudo mais. Acho que tem, né, grandes desafios também, né? De conseguir cada vez mais, né? Criar soluções também, né? Que caibam dentro do orçamento, né? Dos clientes, né? Que contribuam, né? Para que a pessoa consiga ter, né, um espaço como ela quer, mas que caiba no bolso. Então, acho que esse equilíbrio sempre é algo que também, como marca, a gente tá... Acho que é legal, a gente é uma marca que a gente se considera uma marca um pouco mais premium, né, dentro desse segmento, porque a gente traz todos esses benefícios que eu venho falando, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tenta ser uma marca o mais democrática possível, né, para conseguir também dar acessibilidade, né? Tem muito no nosso, né, nosso DNA também, né, das pessoas poderem, né, usar nossos produtos em diferentes contextos, né, esse conceito do, né, do it yourself, né, para que a pessoa possa construir, criar coisas. Então, né, eu diria que esses 2 pontos, né, são, né, como que a gente continua ampliando o portfólio, mas continua também mantendo a marca, né, acessível para as pessoas, né, conseguirem continuar organizando mais seus ambientes. E você que hoje está na frente do time de desenvolvimento de produto, qual que é o desafio que vocês têm para transformar realmente as tendências em produtos de vocês? Porque hoje a gente está numa... A velocidade em que as coisas deixam de ser tendências é muito rápido. Tipo, as tendências estão cada vez mais perecíveis. A gente no Pinterest, a gente prega muito que as tendências que a gente fala dentro do Pinterest, elas são tendências muito mais duradouras, né? E a gente acaba vendo essa diferença em relação a outras redes. E isso é muito reflexo da sociedade. As coisas estão cada vez mais perecíveis, acontecem cada vez mais rápido e deixam de existir cada vez mais rápido. Como é que vocês lidam com essa velocidade de mudança de consumo das pessoas para o desenvolvimento de produto? Eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que como que tu consegue acompanhar, né, tudo isso, transformar tudo isso em, né, oportunidades. Eu acho que a gente não é uma marca, né, extremamente de moda, fast fashion, no sentido de ter que estar se reinventando continuamente. Quando a gente olha para o nosso portfólio, ele é um portfólio, né, que dura, ele tem né, os produtos são feitos, inclusive, para ter uma, né, uma perpetuação um pouco mais longa. Então, isso a gente está sempre olhando de que a gente não pode, né, fazer produtos que talvez, né, em um curto período de tempo, eles vão perder, né, a função, né, ou vão sair, né, da trend, né? Então, a gente tem esse olhar muito forte. Então, realmente, a gente se, né, olha, assim, para as tendências, está sempre acompanhando, né? O próprio Pinterest, eu acho que é muito legal, assim, tudo que a gente consegue entender lá, porque, de fato, é o que as pessoas estão procurando e buscando. Mas eu acho que, assim, como marca, a gente tem esse olhar um pouco mais de duradouro. Então, a gente escolhe o que é importante a gente se apropriar, né? E o que não é importante. Tem toda uma questão, né? Que um produto, né? Ele tem um investimento super significativo para ser fabricado, né? E tudo mais. Então, a gente não pode lançar uma coisa hoje que a gente sabe que talvez ela vai ser passageira,
né? Então, a gente escolhe. E, por outro lado, a gente é uma marca que tem um DNA claro. A gente é uma marca minimalista, né? A gente é uma marca, né, que busca não ser a protagonista dos ambientes, né? Então, a gente busca sempre cores mais neutras, né? Acabamentos mais cleans, né? Para também perpetuar mais. Então, assim, eu acho que é esse equilíbrio, assim, de se manter atualizado, ser uma marca moderna, esse é muito importante para nós, né? Mas, né, perpetuar por mais tempo. Então, né, esse é um pouco da forma com que a gente olha para o desenvolvimento dos produtos. E até analisando hoje a estratégia de digital de vocês da OU, hoje o que tem performado melhor e o que vocês têm usado aí de estratégia para isso? Eu acho que tá muito naquilo que eu falei antes de a gente construir o desejo. Então, hoje a nossa estratégia digital, ela tem, né, nos pilares. Primeiro, a gente ser uma marca mais conhecida, né? Muita gente já conhece a OU, mas assim, tem um caminho gigante de awareness para a gente construir. Então, né, hoje a forma que a gente faz isso, né, é através do digital, é através dos influenciadores, né, é através, né, de estar presente em mais pontos de venda também, porque é onde o público está mais quente, está no momento de decisão. Né, também ele precisa lá te olhar, te considerar, né, para poder converter. Então, né, esse frente de awareness é importante, né, no digital. E a frente de inspiração, né? Eu acho que essa frente de inspiração, né, ela é muito importante porque, de fato, né, a gente se surpreende que as pessoas, de fato, elas não sabem que elas precisam dos nossos produtos, né? Mas quando a gente expõe ela a vídeos, conteúdos e tudo mais, elas desejam os nossos produtos, né? Então, né, tá muito pautado nisso. Então, a gente faz muito vídeo, a gente faz muita foto, né? A gente faz muito conteúdo, a gente tem um trabalho forte com influenciadores, né? Eu acho que, por um lado, a gente tem como marca, né, fortalecer muito, né, o que a gente acredita, assim, dessa estética, né, robusta, essa estética, né, da organização perfeita, né? A gente sempre diz, assim, que a gente precisa inspirar as pessoas, né, de buscar essa organização perfeita. Mas, por um lado, a gente também tem que trazer a vida real, né? E aí, os UGCs da vida são muito importantes para mostrar de que a pessoa consegue também fazer aquilo na casa dela, né? Então, é um pouco dessa estratégia que a gente faz, né, buscando digitalmente awareness, né, e, né, desejo de consumo dos consumidores. Acaba sendo marketing de conteúdo, né? Querendo ou não, Exatamente. é mais educativo para que as pessoas vejam funcionalidade para aplicar aquilo no dia a dia. Exatamente. Aí, eu acho que, assim, o digital, ele tem que educar e, no momento decisivo, ele também tem que estar lá ajudando, né, para converter, né? Então, tem esses dois momentos também. Eu acho que, né, hoje a gente tá muito forte ali criando desejo, né? Então, aí quando a pessoa está considerando, ou ela está se mudando, ou ela quer melhorar a casa, eu acho que, né, também eu acho que uma coisa legal que às vezes a pessoa não tem, né, ou não tem, ou vai se planejar, às vezes é muito difícil fazer uma super reforma na casa, né? Mas organizar, trocar algumas coisas, né, trazer uma cor diferente para alguns produtos, né? É uma coisa mais fácil, né? Requer um investimento menor, um despesa de tempo menor. Então, né, a gente também pode ser esse apoio para a pessoa que está querendo, né, organizar a casa ou trazer uma vida melhor na casa dela, ali, trazer uma novidade, né, os nossos produtos entram. Então, a gente tem que estar presente, né? E a gente diz que, assim, a pessoa, né, ela... Hoje a compra, né, não é o funil tradicional lá de eu vi, eu considerei, eu comprei. Tu tem que estar ali, tu tem que estar presente, né, no diversos... É uma jornada muito mais É uma longa. jornada totalmente diferente, ela é muito pulverizada. Eu vi aqui, eu vi lá, de repente eu falei, né, de repente eu fui direto e comprei. Então, assim, é muito... Tu tem que estar presente, tu tem que aparecer. Quem não é visto, de fato, né, não é lembrado. Então, tu tem que estar presente em muitos lugares, né, reforçando. E no momento que a pessoa for realmente querer, também tu tem que estar presente. Então, né, quando ela for comprar e for numa loja, a gente tem que estar naquela loja. Quando ela for pesquisar nos canais, ela tem que aparecer. Então, é um pouco disso que a gente acredita. O perfil do consumidor hoje, ele é muito pulverizado, né? Se a gente for pensar, tem gente que é mais imediatista, ele vê, compra e já quer. Outros começam a pensar mais da forma como quer ir numa loja para ver, para ter essa demonstração e precisa estar presente lá. Mas, querendo ou não, nessa forma, como que vocês conseguem construir uma jornada de público para estar exatamente em todos os momentos de compra, assim, com o cliente? Eu acho que eu não vejo mais o construir uma jornada, né? Eu acho que tu tem que entender aonde que o teu público ideal vai estar e tu tem que criar uma estratégia,
né, um pouco mais individual para cada, né, local, né, mas que esteja dentro de um olhar como marca de que tudo se converse, né? Dentro desse trabalho de awareness, desse trabalho de inspiração, consistência é muito importante, né? Então, a gente está sempre buscando, assim, quais são os nichos que a gente quer, quais são os assuntos que a gente quer ser referência. Nesses assuntos, a gente tem que dar profundidade, né? A gente tem que fazer conteúdos, a gente tem que se posicionar, né? E tudo mais. Então, eu diria que, né, não é tanto jornada, né? Mas tu tem que inspirar. Quando tu inspirou, tu gerou o desejo, né? Eventualmente, a pessoa continua com o desejo, ela esquece, tu tem que aparecer de novo, lembrar ela, né? Aí ela se conecta contigo, mas não compra, né? Tu tem que, depois de um tempo, voltar a lembrar ela, né? E aí acontece, né? Mas o que eu acredito muito como marca é que, né, o melhor marketing possível é, sim, eu despertar o desejo, né? A pessoa consumir o meu produto. E quando ela consumir o produto da maneira certa, ela tem uma experiência positiva ali, se conectar com a marca, né? Voltar lá. E aí, como a gente tem um olhar de portfólio muito amplo, né? Buscar retenção, sabe? Eu acho que ali tem muita oportunidade, realmente, né? De o cliente... Nossa, eu adorei o produto da OU. Deixa eu ver o que mais eles têm. Né? E como a gente tem... Fiz minha cozinha, vou fazer meu banheiro agora, vou fazer... E a gente, que num pouco a gente traz uma cozinha ainda melhor. Então, aí eu consigo ter, né, um ciclo de vida do cliente muito maior e, né, enfim, acho que essa é uma coisa que a gente busca bastante, né, de ter recorrência. Você falou muito dessa questão de estar presente, né? Que dicas você daria para quem precisa ter essa presença digital, seja no segmento ou não, em plataformas hoje, dentro do que vocês têm feito, nas redes sociais, incluindo, obviamente, Pinterest? Eu acho que tudo começa por entender quem quer ter o perfil de cliente, né? Entender de fato aonde ele está, né? Acho que eu poderia vir aqui e contar toda a nossa estratégia, que canais a gente tá, o que a gente faz em cada canal e tudo mais. Mas isso vai servir para quem tenha o mesmo público de cliente e não, né? Então, uma estratégia mais genérica primeiro passo é entender aonde tu precisa estar, né? Eu acho que a gente tem, né, uma necessidade grande de achar que a gente tem que estar em todos os lugares, tem que fazer tudo. Gente, não tem orçamento, braço, não tem como fazer isso, né? Tem que ser muito estratégico hoje, né? Então, primeiro, aonde o teu cliente está, né? Começa por aí, né? Diante disso, bom, como que eu me diferencio? Aí eu acho que é algo que a gente também tem muito forte, porque a gente vive também um mercado cada vez mais carente de diferenciação, né, e tudo mais. Então, quando a gente provoca o mercado acaba vindo muito em encontro do que a gente faz. A gente está sempre provocando como é que a gente aparece, né? Hoje a gente está sendo, né, como usuário também, é muita informação que a gente recebe, né? Então, as marcas precisam aparecer de uma forma diferente para chamar atenção, né? Não pode virar paisagem. Então, acho que depois que tu definiu aonde tu tem que estar, né? Como tu consegue criar uma estratégia um pouco mais única, né? Um pouco mais singular, né? Para não ser confundido, inclusive, com os teus concorrentes. Então, né, eu acho que essas seriam as principais dicas antes de sair abrindo todos os canais, né? E fazendo tudo que tem. Entenda se teu cliente vai estar ali mesmo, se tu precisa estar ali. No nosso caso, né, de casa, decoração, utilidades, o Pinterest ele é muito importante nessa estratégia, né? Porque é um consumidor que está ali, né? Muito quente, né? É um consumidor, a pessoa, ela não entra no Pinterest talvez para passar tempo como outros canais, né? Ela entra porque ela está, né, querendo realmente buscar uma inspiração. Então, a gente vê isso, inclusive, pelos resultados que o canal traz, né? Que ele tem uma assertividade muito maior. A pessoa está ali querendo realmente ver alguma coisa. E aí, se ela, né, pesquisar, por exemplo, por organização de geladeira, ela está muito tendenciosa a querer organizar a sua geladeira. Aí, tu tem que estar ali, né? Tu tem que ser percebido, tu tem que, né, ajudar a organizar, tu tem que levar inspiração, né? Que é um pouco do que a gente sempre olha nos nossos conteúdos, né? Tem que inspirar as pessoas, né? Tem que ajudar a que ela entenda que ela consegue fazer, né, isso, né? E tudo mais. Então, né, de uma forma geral, assim, de forma resumida, eu diria que essas são as principais formas de construir uma estratégia digital. O que fazer e o que não, né? Você já deu as duas Não, coisas. tem que ter o que não fazer, porque se tentar fazer tudo, não vai dar resultado, né? Eu acho que mais importante do que fazer é o que não fazer, porque aí quando tu decide o que fazer, tu tem que ter muita consistência. Não dá para entrar num canal,
né? E fazer um pouquinho. Não vai dar certo. Eu adicionaria um ponto, a comunicação em cada canal é diferente. Diferente. Não dá para você pegar a mesma comunicação que você usa aqui no Pinterest e utilizar em outra rede ou vice-versa, porque a pessoa está em momento diferente da pesquisa, ela está em momento diferente da jornada e ela consome mídia / conteúdo de maneira diferente. Né? Perfeito. A pessoa que vem aqui no Pinterest, ela está rolando a página numa velocidade muito mais lenta. Muito mais. Ela tá atenta, está pesquisando. Em outros lugares, a gente vê que o scroll é um pouco mais rápido, porque ele está no passatempo e etc. E vai aparecer um pop-up de um anúncio e tal. Perfeito. Né? E no Pinterest, os conteúdos são mais aderentes. Né? Em outras redes, tu tá vendo diferentes coisas completamente separadas. Eu acho que é o legal do Pinterest também, que ele... A pessoa está procurando alguma coisa para organizar a casa dela, boa parte do conteúdo do que ela vai ver, seja conteúdo orgânico ou anúncio, vai ser relacionado com a pesquisa ou com o comportamento recente que ela fez. Exatamente. Né? Então, ela vai estar imersa naquele ambiente que ela está planejando. Não tem momento. tanta distração, né? Eu brinco que quando eu abro o Pinterest para me inspirar, a gente usa como uma ferramenta também, né, de inspiração, eu viajo, porque é para pesquisar uma coisa, tu vai entrando, ele vai te inspirando, levando. Mas eu acho que isso é muito legal, porque num conceito onde cada vez mais a gente tem, né, as pessoas se empoderando, né, nesse faça você mesmo e tudo mais, eu acho que é uma ferramenta incrível, assim, para quem quer, né, ter ideias do que quer fazer, né, seja na casa, decoração, enfim, diversos. É uma das principais categorias que a gente tem hoje na plataforma. A gente mensalmente passa de 50 milhões de pesquisas, tanto de home decor quanto de do it yourself, assim. Então, ou seja, quem não tá, é uma coisa muito né? procurada, cara. Sim. E um público qualificado. Acho que muito legal a plataforma pelo público qualificado. Hoje, você está falando muito de pesquisa, de inspiração. Como que vocês mapeiam os consumidores ou as tendências para a criação de novos produtos, por exemplo? Sim, eu acho que a gente tem diversas, né, inputs que a gente chama dentro da nossa jornada de construção. Isso entra um pouco mais até na estratégia do que depois da estratégia que a gente define, isso vai para produto. Mas quando a gente está buscando, né, novas linhas, novas dores para resolver, a gente tem vários inputs. Né? Obviamente, a gente olha para o mercado, que a gente não faz, que poderia fazer, esse é um input. A gente olha muito para a casa das pessoas, né? A gente tem lá uma planta de uma casa e a gente tem, aqui tem várias coisas, aqui tem pouquinho. Então, vamos aprofundar, né, o banheiro, né? Última linha que a gente lançou agora, né? Quando falava de banheiro, a gente tinha acessórios mais para a bancada do banheiro, lixeira, escova sanitária, essa parte. Agora, a gente entendeu que, o banheiro tem muito mais coisas ali para organizar. Tem os armários, né? Tem toda a parte da área molhada também. Então, né? Essa é uma frente também de olhar para casa, né? Aí a gente vai também, porque acho que um ponto, quando tu quer olhar para tendência, né? Muito mais do que olhar para a tendência de cor, acabamento e tudo mais, que eu acho que é importante, mas já está numa etapa mais à frente do desenvolvimento, tu tem que olhar para a tendência de comportamento. Né? Como que as pessoas estão se comportando, o que está mudando, né? E aí isso traz muitos insights. Então, a gente também olha para a tendência de comportamento, né? Também olha para a concorrência, também olha para outros mercados, né? E marcas de tendência. Então, né, eu brinco com o time lá que tudo isso vira insight, a gente precisa misturar tudo isso e construir estratégias, né? Do que a gente não tem, que está talvez conectado com alguma tendência, né? Que está conectado com o que outras, talvez, marcas internacionais possam estar fazendo, né? Outros mercados, né? Existe uma tendência nesse segmento de o que está acontecendo lá fora em algum momento vir, né, para o Brasil. A gente não gosta disso ser o core do nosso negócio, né? Para não ser aquela coisa de, né, tropicalizar o que está acontecendo em outros mercados, né? Mas eu acho que como a gente gosta de conectar os pontos, né? E aí, às vezes, tu conecta 4 coisas, mostra muito claro como isso pode ser uma estratégia, né, de oportunidade. Quando tu vê só acontecendo em um desses pontos que eu falei, às vezes são oportunidades, né, que não merecem tanto, né, foco, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente busca fazer, assim. Vou te recomendar uma plataforma boa chamada Pinterest Trends. A gente tem uma plataforma dentro do Pinterest, não é de anúncios, nem a que os usuários utilizam, é uma plataforma de busca de tendências. A gente consegue ver comportamento de tendências por vertical, por produto,
e a gente consegue ver exemplos de produtos que estão dentro daquelas tendências. A gente usa muito os reportes hoje, os reportes de tendências que o Pinterest faz. Sempre Esse é maravilhoso. é muito bom. Já está clusterizado, segmentado. Eu acho que isso diferencia muito de outros reportes também que a gente tem acesso, porque ele traz muitos exemplos, né? E pautado no que está acontecendo, né? Eu acho que também, né, quando a gente fala de, né, tendências, né, são tendências, não quer dizer que são coisas de fato que estão acontecendo, né? Às vezes pode ser que vire, pode ser que não. Alguma coisa que você já recebeu, por exemplo, nesses relatórios e que vocês implementaram? Tem alguma coisa que vocês já... Eu acho que várias coisas. Eu acho que, né, um destaque, né, bem forte, né, eu diria assim, para cores, né? A gente está sempre olhando para cores, embora a gente já foi uma marca muito mais, né, colorida, no sentido de ter uma cartela de cores muito maior hoje, né, buscando também, né? Isso eu acho que tem até um pouco a ver com sustentabilidade, quando a gente busca tentar ter um produto que dure muito por mais tempo e não seja aquela coisa, nossa, agora eu não gosto mais dessa cor, preciso trocar, né? Então, a gente passou a ser uma marca um pouco mais, né, cores mais sóbrias, né? Hoje a gente trabalha muito forte com o bege, preto, branco, né? Que combine um pouco mais com a casa, não seja aquela coisa de que hoje amo, amanhã adoro, de repente preciso trocar, né? Mas a gente traz sempre algum respiro criativo ali através das cores, porque também no nosso processo produtivo é algo mais simples, né, de mudar. Então, cores, a gente está olhando sempre para essas cartelas, né? Destaco aí para outras linhas que a gente fez. A linha de lavanderia foi muito focado nisso, assim, né? Tava super, né, forte essa questão, né, do cleaning, né, em várias plataformas, assim, das pessoas limpando, aquela questão da satisfação de limpar, né, e tudo mais. Então, vamos entrar nesse segmento. Então, assim, poderia... Acho que tudo sempre tem algo que está... Quando entra nessa parte inicial do nosso processo, né, que é conectar vários pontos, né, o ponto de tendência sempre é olhado e a gente precisa tentar, né, às vezes até justificar algo que a gente quer olhar, tipo, vamos dar uma olhada se não tem algo que nos ajude a ganhar mais força, inclusive de reforço, assim, de precisamos entrar nesse mercado, né? E até falando um pouquinho de tendência, de inovação, de tecnologia dentro disso, a gente tem visto muito se falar em omnichannel, né? Então, essa parte de que é uma tarefa básica, você acredita que seja de integrar tudo para os clientes entenderem comportamento de consumidor, entendimento, relacionamento, tudo num canal único? É uma palavra, né, do momento, mas é uma palavra muito desafiadora ainda, né? E tudo mais. Eu acho que, para mim, o grande conceito é que, como marca, tu tem que dar o poder de decisão para o consumidor, né? Não pode mais tu decidir aonde ele precisa ir para conhecer o teu produto, né? Para comprar o teu produto e tudo mais. Assim, tu tem que... Esse poder tá na mão dele. Ele vai decidir como ele quer comprar, aonde ele quer comprar e tudo mais. Então, como marca para ti, né? Ser uma marca, né, que tá na nossa estratégia de ser uma marca mais conhecida, né? Ser uma marca, né, de grande massa e tudo mais, a gente precisa olhar muito para ter vários canais, né, integrados e tudo mais. Né? Ainda não é uma realidade para nós, a gente ainda tem passos importantes para dar, mas é algo que a gente busca, né? Então, é uma fortaleza nossa de, tipo assim, precisamos ter nossos produtos disponíveis, né? O cliente tem que ter a decisão se ele quer comprar no nosso e-commerce, se ele quer comprar no varejo, se ele quer comprar nos marketplaces, se ele quer comprar através das plataformas, né? Enfim, hoje eu acho que o poder tá no cliente e como marca, se tu quiser ser uma marca que vai olhar para o futuro, né? Com... né, lá, olhar olhos de expansão, crescimento, inovação, tu tem que ter uma estratégia para isso. Como vocês integram hoje o canal físico com o online para isso? Assim, a gente não tem hoje um canal 100% integrado, mas o que a gente busca é tá realmente presente em todos os canais, né? Onde o cliente não perceba, né, que não está integrado. Então, hoje, né, o cliente pode entrar no nosso site, ter acesso a todo o nosso portfólio. Foi uma estratégia que a gente teve de lançar o site próprio há uns 3 anos, né? Porque como a gente tem um portfólio hoje de mais de 700 produtos, é difícil ter um local onde a pessoa consiga acessar toda a nossa marca. Então, o canal está ali, né, como um canal importante, né, de acesso aos produtos. Então, né, hoje, como marca, é o que a gente faz e busca ter, né, parceiros estratégicos, né, espalhados aí nas principais cidades, né, onde a gente também consiga ter, né, aí usando tanto as ferramentas digitais dele quanto as ferramentas físicas, né, as lojas e afins, né,
ter uma presença de marca importante, né? Um portfólio, né, diria, não completo, porque ninguém vai ter todo o portfólio, mas um portfólio relevante, né, para o cliente poder entrar no que a gente chama no mundo ou, assim, né? De poder olhar, nossa, que legal, posso realmente resolver a minha casa com essa marca. E eu acho muito interessante quando a gente começa a falar de tudo isso, considerando toda essa evolução que a gente está tendo tecnológica também, de o que a gente tem facilitado, né, em algumas questões. Hoje, inteligência artificial dentro da O, como que, para entrar nesse mundo O, como que vocês têm visto inteligência artificial? Vocês têm usado alguma coisa, mapeando? Sim, a inteligência artificial é o tema do momento, né? Não tenho dúvida, né? Eu acho que todo mundo está sendo provocado, né? Eu acho que é uma provocação, eu me sinto super, né, desconfortável sobre o tema ainda, né? Não é uma coisa que, bom, já sei um caminho, já sei uma estratégia, já sei o que fazer e tudo mais. Né? A gente usa hoje dentro da própria time de marketing, né, desenvolvimento, acho que é algo que, né, o padrão, assim, todo mundo está usando, né, para, né, fazer pesquisas, ampliar assuntos, né, tornar o dia mais produtivo. Mas eu acho que, né, a inteligência artificial pode, né, trazer bom espaço aí para ajudar as pessoas, né, a decidirem o que elas realmente precisam, né, e tudo mais. Então, são coisas nesse sentido que eu acredito que a gente precise olhar com mais profundidade, mas vou dizer que ainda, né, é um olhar de conhecer mais e entender a aplicabilidade do que, de fato, ter um plano super montado. Mas está no nosso radar, assim, o fato da gente estar bem desacomodado sobre isso, né? Em algum momento vai surgir uma estratégia de por onde a gente pode começar. Não, isso é super importante, né? A gente tem visto desde 2023 as pessoas falando de inteligência artificial. E aí é uma pergunta que eu sempre faço mesmo, porque não tem como hoje em dia a gente não falar disso, de entender como as empresas estão se movimentando. Então, é super importante mesmo ver o que está sendo feito e a forma como isso é aplicável. Porque também não adianta falar, vou colocar a inteligência artificial dentro da empresa e não ter uma funcionalidade específica, né? Perfeito. Mas eu acho que ainda, né, é um desafio, sabe? Eu acho que, né, a gente ainda precisa, enfim, falando da O e, né, falando, né, a nível ainda entender mais sobre para poder, de fato... Porque eu acho que no fim precisa agregar algo, precisa gerar valor, né? Não pode ser, né, uma perfumaria de tipo, agora temos inteligência artificial. Não, acho que no fim... O melhor da inteligência artificial é ela não parecer que ela está ali, mas ela está resolvendo uma dor do cliente, seja na sugestão de um produto, seja em otimizar um atendimento mais rápido, né? Seja o que for. Então, eu acho que ela precisa, né, tá muito nos bastidores, ninguém precisa estar percebendo, né? Mas ela vem para ajudar, né, a ganhar produtividade, a melhorar a experiência de compra, né? Quem sabe aí a gente tem visto várias ferramentas para usar em desenvolvimento de produto, né? Geração de alternativas, né? Coisas que em alguns momentos não dá nem tempo para te explorar tanto, né? Eu acho que ela pode ser um braço de todos os profissionais, né? Principalmente, eu diria assim, olhando até para onde eu estou hoje, né? Né? Eu falo isso muito para o time, assim, como que a gente pode usar essa inteligência artificial, né? Para que a gente saia nessa sensação de, né, tá sempre corrido e tudo mais. Pô, é uma ferramenta que traz produtividade, né, que pode ajudar, como é que ela pode realmente ser esse parceiro do dia a dia, né, para nos tornar, né, enfim, melhores no que só a gente sabe fazer, né? Ser um assistente, né? Assistente. Na verdade, que nos apoie no que a gente tem no dia a dia. Que não tá fácil, a gente estava falando exatamente um pouco disso antes, de corrido, de toda essa otimização. Então, vir para facilitar, né? É muito viável nisso. Vinícius, chega um momento aqui no nosso episódio que a gente traz o ícone do nosso podcast, que é o megafone, que a gente chama de Momento Tecla SAP. Então, vou deixar ele nas suas mãos para você deixar uma mensagem, seja uma filosofia de vida, algo que rege para você, pode ser de marketing, do que você quiser. Se essa mensagem chegasse para o mundo, o que você deixaria? Então, vou pegar o nosso megafone e vou pedir depois para você assinar a participação. Muito bem, vamos lá, então. Bom, marcas de verdade, elas precisam realmente ter um propósito. Então, se você está querendo construir uma marca, né, busque se conectar com algo maior, né, busque ter um propósito. Para nós da O, né, organizar os ambientes e a vida das pessoas. Muito bom. Vou pedir para você assinar.
Enquanto isso, enquanto o Vinícius está assinando, vou dizer para vocês acionarem todos os sininhos, se vocês estão vendo no YouTube ou no Spotify ou em alguma outra plataforma, para se inscreverem no canal. Toda semana a gente tem um novo episódio por aí. Tá ótimo. E como as pessoas encontram o Vinícius, a ou? Muito bem. Vinícius, @Vini Martini e a ou, @ooficial ou www.ou.com.br. Maravilha, Vinícius. Adorei. Vou deixar para você um presente do Pinterest, da Tecla SAP, da Cubo, nossa agência, e também da Eugin, que é nossa apoiadora e colaboradora muito aqui. bem. Então, tem várias coisinhas legais aí para você automatizar também. Esse é um dos livros que eu escrevi, então tem bastante coisas aí para você. Legal, várias coisas, hein? Super obrigada pela sua participação. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui com a gente nesse final desse episódio. Agradecer ao Marcelo e ao Pinterest também por essa collab que a gente está fazendo por aqui. Agradecer a Cubo Comunicação, nossa agência, então, @Comunicação Cubo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos canais oficiais, @TeclaSAP Podcast. Os meus canais, @Caru Fernandes. Vou pedir também para deixarem aqui um QR Code em algum lugar para a gente colocar do livro A Tecla SAP. Então, se você quiser levar para sua casa, tem nas livrarias, mas a gente já facilita por aqui. E agradecer a Eugin, nossa colaboradora aqui, apoiadora desta temporada, @Eugin Oficial. Então, obrigada e até o próximo episódio.